de Medline. Então, lembrando que o portal de periódicos da CAPES, ele disponibiliza para vocês vários conteúdos, dentre eles a OVD, que é uma plataforma. Então, eu vou explicar para vocês bem essa diferença entre o que é uma base de dados e por que ela é considerada uma plataforma especificamente. Então, hoje a gente vai falar do acesso da Medline na OVD. Vocês provavelmente conhecem aí o acesso da Medline no PubMed, em outras plataformas, mas hoje a gente vai aprender como usar essa busca avançada dentro da OVD, tá bom? Amanhã a gente fala sobre revistas. Então, a CAPES, ela contrata dois conteúdos. Contrata a Medline, dentro dessa plataforma OVD, e contrata uma série de mais de 130 revistas que vocês conseguem acessar dentro da OVD também. Tá? E eu já falo mais qual é a diferença e quais são as vantagens de fazer uma revisão de literatura em um desses dois tipos de acesso aqui. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar. Começo sempre revendo como vocês fazem o acesso à OVD dentro do portal de periódicos CAPES. Então, lembrando, gente, a gente precisa acessar alguns conteúdos com autenticação. Eu não consigo acessar todos os conteúdos da CAPES simplesmente vindo aqui no portal de periódicos e buscando na página principal. Então, nós precisamos de uma autenticação no acesso CAF. Então, aqui à esquerda, ó, do ladinho, eu tenho o acesso CAF. Eu procuro a minha universidade. Eu vou procurar aqui uma universidade, vou colocar aqui a Universidade de São Paulo. E geralmente vocês fazem esse login com o usuário e a senha institucionais. Então, aqueles mesmos que vocês usam no site institucional. No caso da USP, é o número USP ou o e-mail USP. E a senha é a senha que já foi criada no próprio site da USP. Ana, não consegui acessar, tive um problema. O que que eu faço? Procura a biblioteca. Tá? A biblioteca que vai ajudar vocês. Às vezes a própria biblioteca tem que criar um usuário e uma senha, às vezes a forma de login é outra, ou se tiver algum problema, eles ajudam vocês aí nessa parte do login. Mas é isso que a gente vai fazer. A gente vai no acesso CAF e vai autenticar na universidade. No momento em que vocês autenticarem, que vocês colocarem aqui o número, o e-mail e a senha, por exemplo, vai ter um redirecionamento de novo para a página do portal de periódicos. Então, eu saí da página de autenticação e eu retorno aqui para a minha página do portal de periódicos. Agora que eu estou autenticado, vai estar escrito o nome da minha universidade aqui à esquerda. Então, para mostrar que a gente realmente conseguiu fazer o login. O que eu faço como próximo passo? Eu vou encontrar a base, a plataforma que eu quero, que eu estou buscando. No nosso caso, a gente vai buscar a OVD. Então, a gente vem aqui em cima eu tenho algumas informações sobre acervo, treinamentos. A gente vai em acervo, lista de bases, e nessa lista de bases é que a gente vai procurar a OVD na caixa de busca. Então, vejam, gente, a gente tem um índice alfabético aqui, né? Talvez a gente pudesse ir lá no M de Medline, no J de Journals ou no O de OVD. Eu aconselho vocês a buscarem mais rapidamente digitando aqui, ó, OVD com Demudo, tá? Então, a gente vai digitar lá no nosso acervo, lista de bases, e vai encontrar a OVD na próxima página. Eu não estou autenticada, eu não estou no login de uma universidade, eu vou fazer o meu login pela empresa, então aqui para mim está escrito nenhum registro encontrado. Para vocês, vai aparecer o conteúdo que a CAPES disponibilizou para a sua universidade. Então, pode aparecer OVD Medline, que é o treinamento de hoje, OVD Journals, que são essas revistas de alto fator de impacto que a CAPES contrata, e OVD Books, que são os livros também que estão disponíveis. Hoje, nós clicaríamos em OVD Medline. Sobre a Medline, tem normalmente dois conteúdos que aparecem para vocês. OVD Medline 1946 até atualmente e OVD Medline Up to Date. Por que acontece isso? Tem uma diferença de conteúdo. 1946 é o período de toda a indexação da Medline, então é o conteúdo completo. OVD Medline só Up to Date é o conteúdo do dia, da atualização do dia. Então, do dia de hoje especificamente, né, do dia 28, que eles estão acrescentando ali aos poucos no decorrer do dia do que foi indexado. Tá? Então, existe essa diferença. Quero fazer revisão de literatura. Vai escolher OVD Medline 1946. Eu vou pegar o conteúdo completo.
Então, aqui a gente vai clicar agora, como se a gente estivesse clicando no Ovid Medline 1946. E aí a gente é redirecionado automaticamente para a plataforma Ovid. Notem que aqui ao meio, ó, eu estou numa plataforma, certo? Tem aqui um índice para eu selecionar algumas informações, tem alguma informação de login aqui em cima. Aí aqui embaixo eu consigo ver recursos selecionados e está escrito Ovid Medline 1946 até 27 de junho. Essa informação, gente, é a informação que vocês compartilham dentro do trabalho de vocês. Então, dentro da dissertação, da tese, quem está fazendo uma revisão sistemática, algum outro tipo de revisão, é essa data aqui que vocês colocam. Não é a data da busca, não é o dia 28 de junho, tá? É a data da última atualização. Por isso que eu tenho uma Ovid Medline do dia só, que é aquela up to date, tá? Que é só daquele dia especificamente. Então, esse é o recurso que nós estamos buscando. E aqui, vocês vão ver que no treinamento de amanhã, a informação que vai estar aqui no recurso selecionado é Ovid Journals. Ou seja, a Ovid é uma plataforma reconhecida mundialmente como uma plataforma de busca avançada em saúde. Tá? Então, o único conteúdo que a Wolters Kluwer, essa empresa para a qual eu trabalho, ela comercializa é conteúdo científico da área da saúde. E a Ovid, ela tem aqui dentro todo um mecanismo específico para a área da saúde. O que isso quer dizer? A gente está trabalhando com Medline. Eu vou lembrar alguns, ensinar outros que algumas bases de dados têm vocabulário controlado. Lembram disso? Ela tem os descritores, né? Então, eu preciso encontrar o descritor da base de dados. Agora que eu selecionei Medline, a Ovid está toda adaptada ao MESH, ao Medical Subject Headings, ao descritor da Medline. Tá? Então, é isso que ela consegue fazer. No Brasil, não, mas fora do Brasil, a gente comercializa, a gente vende em Base, que aqui quem faz é a Elsevier, né? Mas eu também consigo fazer um uso de Embase dentro da Ovid. Isso quer dizer que ela vai se adaptar ao vocabulário controlado, a todas as estratégias, a todos os campos de busca da Embase. Tá? Então, enquanto plataforma, é por isso que ela é uma plataforma avançada e ela é bastante útil aí na pesquisa científica. Então, hoje a gente vai usar todas as funções voltadas para a Medline especificamente. Tá? O que eu tenho aqui enquanto informação? Tem um histórico de busca. Eu não sei se tem alguém usando ao mesmo tempo em que eu estou usando, mas muitas vezes esse histórico de busca fica aqui fechadinho. Então, vocês vão conseguir abrir a partir do momento que a gente for criando a nossa estratégia de busca. E eu tenho aqui embaixo as possibilidades de busca. Desde uma busca básica, que é uma busca com linguagem natural, ou seja, botei uma frase, uma pergunta de pesquisa, algumas palavras soltas. Isso é muito legal para trazer os alunos da graduação, por exemplo, do Google para cá. Acho que vocês já notaram, gente, que a interface está em inglês, tá? A interface de vocês, a partir do portal de periódicos, ela está traduzida. Então, os botões, vocês vão encontrar os botões traduzidos. Mas é sempre importante vocês saberem que as palavras que a gente vai usar são sempre em inglês, tá? Então, usem o Google se tiver necessidade, usem dicionário se tiver necessidade, tá bom? Mas a busca é sempre em inglês. Não adianta buscar em português, não adianta buscar em espanhol, a Ovid só aceita busca em inglês. A interface, para facilitar, para quem tiver muita dificuldade com o inglês, ela vai estar traduzida, tá? A minha fica em inglês aqui, mas a de vocês vai estar traduzida. Então, eu começo aqui com essa busca básica. Eu posso buscar o que eu quiser. Depois eu tenho a possibilidade de encontrar a citação, que é aquela ideia de que a orientadora indicou um artigo no grupo de pesquisa, você quer saber se ela está disponível em Ovid. Você jogou no Google, não achou, só achou alguns que tinham acesso fechado, deixa eu verificar se na Ovid não está disponível em revistas ou em Medline. Então, eu venho para cá e coloco as informações do artigo. Não preciso preencher todas essas caixas, posso colocar aqui o título, o nome da revista, ou só o título e tentar encontrar. Então, eu já sei o que eu estou buscando, eu vou encontrar aquela citação especificamente. Depois eu tenho aqui ferramentas de busca e campos de busca, que elas são ferramentas que auxiliam, elas qualificam nossa busca básica, avançada ou até mesmo a multicampo.
Quem tiver muito apegado naquela busca do PubMed e não conseguir usar aqui a nossa busca avançada, vocês têm aqui a possibilidade de colocar termo de busca, selecionar o operador booleano, and, or not, e partir para os outros termos de busca. Mas o que a gente vai trabalhar mesmo, com exemplo, é aqui a busca avançada, tá bom? Então, eu vou passar agora para um formulário de pesquisa estruturada, que eu utilizo aqui nos treinamentos. Esse formulário eu compartilho com vocês depois, tá? Então, eu vou compartilhar ele em branco para quem quiser usar ou para quem quiser vir para os treinamentos individuais ou para os outros treinamentos já com a sua pesquisa montada aqui. Ele não é obrigatório para o uso da OVD, gente, é só um facilitador mesmo, tá bom? Então, a gente começa aqui, ó, formule sua pergunta de pesquisa completa com uma frase ou uma pergunta. O que eu vou trabalhar hoje é: qual é a incidência de burnout em profissionais de saúde, adultos e adultos jovens, durante a pandemia de Covid-19? Então, essa é a nossa pergunta de pesquisa de hoje. O que a gente precisa para começar uma estratégia de busca dentro da base de dados, né? Eu vou começar aqui a dissecar essa minha pergunta de pesquisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar nos aspectos principais. Então, quais são os aspectos que estão aqui colocados nessa pergunta? Eu tenho burnout, ou a incidência de burnout. Eu tenho profissionais de saúde, adultos e adultos jovens, né? Não é qualquer profissional de saúde, adultos e adultos jovens. E eu tenho um contexto, que é o contexto da pandemia de Covid-19. Tá? Quem gosta de organizar, se a pergunta tivesse organizada como estratégia pico, por exemplo, a gente poderia também pensar nos aspectos a partir dos elementos de pico. Tá? Então, seguindo do P ao O aqui, ou os elementos que estivessem disponíveis. Então, eu coloquei aqui no meu formulário esses primeiros aspectos. Então, eu vou pesquisar de uma forma hierárquica. É a forma como eu gosto de fazer e é uma forma fácil da gente pensar. Então, dentro do contexto da pandemia de Covid-19, meu aspecto 1, eu vou procurar termos relacionados aos profissionais de saúde e eu vou combinar isso com termos relacionados ao burnout. E, para finalizar, eu vou filtrar aqui por profissionais, né? Os profissionais de saúde já estão aqui, mas vou filtrar por adultos e adultos jovens. Então, esses são os meus aspectos principais. Preciso colocar a palavra incidência? Não, nesse momento não. Tá? Vou fazer uma busca geral primeiro, depois eu identifico aqui se tem algum artigo falando de incidência. Na sequência, o que a gente faz? A gente vai começar a elencar as nossas palavras-chave, né? E, normalmente, o exercício que a gente faz quando está fazendo a pesquisa, até mesmo por um vício, eu já coloco as palavras que eu conheço, que eu vi na literatura, eu busquei no Mesh, fui lá na página do Mesh, busquei, né? Eu vou buscando ali do que eu já li, do que eu conheço, do que eu traduzi no Google, e assim a gente vai fazendo esses levantamentos. Eu vou ensinar para vocês como fazer o levantamento de descritores e de palavras-chave automaticamente pela OVD. Então, sem precisar fazer esses vários caminhos, tá? É claro que vai ajudar muito o conhecimento de vocês e aquelas palavras que vocês não encontrarem e que quiserem incluir. Isso acontece muito nos treinamentos comigo, quem veio fazer treinamento individual, a gente conversa direitinho ali sobre os termos de busca que às vezes não aparecem e a pessoa sabe que aquela palavra ela é importante dentro da pesquisa dela e a gente inclui. Então, aqui na linha 2, a gente vai ter sinônimos, termos relacionados, palavras-chave, tá? Então, aquilo que vem do conhecimento de vocês é aquilo que vocês buscaram da literatura científica, enfim, ou dos vocabulários controlados. Aqui na linha 3, eu tenho o MESH. Então, lembrando de novo, a gente está trabalhando com o Medline, que tem um vocabulário controlado, que é o Medical Subject Headings, descritores médicos. Então, é muito importante que, ao fazer uma busca na Medline, eu inclua esses descritores na minha estratégia de busca. Então, aqui a gente precisaria identificar qual é o descritor específico para burnout. Tem um escritor para Health Care Professionals, é esse mesmo? É uma outra palavra, né? Qual é o descritor? Então, a gente vai buscar isso aqui também. Também é legal a gente definir previamente quais são os filtros, quais são os limites. Então, no nosso caso aqui, eu coloquei de 2019 até atualmente. E olha só, a gente vai ver que a Medline, ela tem um filtro que é por grupo etário, por idade.
Então, eu optei por não usar o adultos e adultos jovens como palavra-chave descritor. E, ao contrário, eu vou colocar ele lá nos limites, tá? Para facilitar aqui a minha vida, eu vou colocar eles nos limites. Então, vamos fazer isso dentro da Ovid. Agora, daquela forma automática que eu comentei com vocês. Então, vamos lá. Vou começar a minha busca em Ovid. Vou tentar, gente, ser o mais calma aqui, mas se estiver muito rápido, vocês, por favor, me deem um alerta aí de que não está legal, tá bom? A gente pode começar buscando pela nossa caixa central, com as palavras que a gente já conhece. Então, eu poderia colocar ali pandemia de Covid-19, mas o mais assertivo é a gente usar esse botão aqui, ó, que é o expansor de termos. Então, esse é um botão onde eu capto o vocabulário controlado, seja ele da Medline ou também quando está presente aí nas outras bases de dados, tá? Então, aqui a gente vai encontrar o descritor. Então, eu vou clicar aqui e vou colocar aquela minha palavra aqui da linha 1, do meu aspecto de busca, pandemia de Covid-19. Olha só o que ele fez. Eu tenho um resultado mapeado dentro do MESH, dentro do vocabulário controlado. Só um resultado. O resultado é o próprio Covid-19. A gente pode tentar identificar do que se trata esse descritor. Então, esse aqui que está em negrito, com a caixinha à frente, é o descritor, tá? E se eu quiser identificar, bom, o que é esse descritor? O que ele fala? Eu tenho aqui a árvore do descritor. Então, o que é a árvore? Onde ele está localizado dentro do MESH. Tá? Então, estão aqui os termos, ó, infecção, doenças virais, infecções por coronavírus, e aí eu tenho Covid-19. Além do descritor Covid-19, eu tenho outros aqui, ó, tenho SARS, por exemplo. Então, isso ajuda a gente a identificar se esse descritor é realmente aquele que a gente está buscando ou não. E talvez eu tenha até mesmo outros descritores aqui que eu queira incluir na minha busca. Bom, não é o caso. Então, eu tenho aqui a árvore do mesh, ó. Os ícones se repetem aqui mesmo eu tendo mudado de página. Na página anterior, ele estava aqui embaixo. Agora, quando eu clico em outro botão, ele vai lá para cima. Então, além da árvore do mesh, eu tenho aqui escopo. Então, do que se trata esse descritor Covid-19? Então, lá, ó, agora lá em cima de novo, escopo. É uma desordem viral generalizada, caracterizada por febre alta, tosse, dispneia. Pronto, é exatamente o que a gente quer, né? Então, agora a gente vai acrescentar na nossa caixa de busca. E olha só, que além de ter aqui a descrição, eu tenho lá embaixo, used for, quando ele é utilizado. Aqui eu tenho os sinônimos. Então, eu posso chamar essa doença de pandemia de Covid-19, posso chamar ela de 2019 nCoV infection, posso chamar ela de infecção viral, de doença de 2019 e assim por diante. Então, eu tenho aqui uma lista de sinônimos. Ana, você falou lá naquele quadrado, nessa parte aqui, que a gente podia fazer o levantamento de sinônimos. Posso pegar dali? Pode. A gente podia copiar tudo daqui, colar lá e começar a colocar o operador booleano entre um e outro. É um trabalho, né? Vou ensinar para vocês como fazer isso de uma forma automática, sem precisar ficar copiando e colando do Mesh, da PubMed, enfim, de outras fontes aí, e nem daqui também. Então, vou voltar, gente, na página principal. Eu vou selecionar o descritor Covid-19 e eu vou jogar ele na minha caixa de busca central aqui, ó, onde a gente faz as pesquisas. E para isso eu vou usar esse botão azul, adicionar à busca. Olha aqui, eu posso adicionar a busca como um primeiro termo, Covid-19 barra. Essa barra, na OVD, significa que eu estou buscando essa palavra como descritor. Então, vocês estão lendo uma revisão sistemática da Cochrane e tem lá no apêndice todas as descrições de cada uma das estratégias de busca, incluindo a estratégia de busca que foi feita em Ovid Medline. E aí, a hora que vocês estão vendo, vocês viram lá a palavra acompanhada de uma barra. Quer dizer que eles buscaram como descritor. Tá? Essa leitura aqui e esse comando para Ovid é descritor. Então, estou buscando COVID como descritor. Já posso até pegar aqui, ó, e complementar lá a minha caixinha aqui, porque eu já descobri qual é o descritor para a pandemia de Covid-19. Agora eu quero as palavras-chave. Então, olhem aqui, Mesh Tree, Used for Terms e Escopo. Então, eu tenho aqui, ó,
os sinônimos. Esse used for são todos os sinônimos, ó, aqueles mesmos sinônimos que a gente viu no escopo, estão todos aqui. Então, a gente pode simplesmente selecioná-los e também jogar na nossa caixa de busca. Vou jogar com o operador booleano ou sem o operador booleano? Com o operador booleano. Posso fazer isso também de forma automática. Então, eu venho aqui nas minhas opções de busca e, olha, eu posso jogar com o operador booleano AND à frente ou OR. Então, já faço isso automaticamente. Qual que é a nossa opção aqui? A gente quer descritor ou palavra-chave. Se o artigo não estiver citando COVID como um dos descritores principais, mas estiver usando a palavra COVID-19 ou qualquer uma dessas da lista no corpo do texto, eu quero esse artigo. Então, ou um ou outro, tá? Não é excludente aqui. Então, o que eu vou fazer é colocar o operador booleano OR. Então, olha só o que aconteceu. COVID-19 descritor ou COVID-19 palavra-chave. Tá? E agora eu vou fazer a minha busca da minha linha 1 do meu histórico de busca. Então, notem aqui, lá na PubMed, quando vocês buscam, palavra-chave também é marcado pelo ponto MP, né? Então, aqui, ó, barra para descritor, ponto MP para palavra-chave. Esse ponto MP, gente, é multiple purpose, é palavra-chave, propósitos múltiplos. Normalmente, quando a nossa busca é menor, ele até descreve em quais campos ele está buscando. Título, subtítulo, tá? Título original, tem vários campos que ele busca aqui. Então, a gente fez uma primeira linha de busca com descritor ou alguma dessas palavras-chave. A gente tem 262 mil resultados e eu posso ver aqui embaixo esses resultados. A OVD sempre marca para a gente em amarelo as palavras que a gente está buscando, para que a gente possa entender aqui a relevância daquele assunto, né, que está dentro desses artigos. Então, a gente consegue acompanhar aqui tanto no resumo como no título, ou também na referência completa, ele vai seguir marcando para a gente em amarelo as palavras que a gente está buscando. Então, legal. Fiz aqui a minha linha 1 de busca, COVID-19, descritor e palavra-chave. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o próximo termo, que é profissional de saúde. Então, eu usei essa palavra aqui, né? Healthcare Professionals. Vamos ver se é essa mesmo que vai aparecer para a gente. Então, vou digitar de novo no meu expansor de termos. E vou buscar. Olha só, agora ele não fez mais a sugestão de um único termo. Ele encontrou aqui 10 resultados dentro do Mesh. E a gente vai precisar entender quais nos interessam. Então, humanos, female, male, não, é muito geral, né? Eu tenho aqui health personnel. Agora sim. Então, encontrei aqui o meu descritor. Que mais eu tenho aqui? Adulto, uma idade média, né? E aí eu tenho atitude dos profissionais de saúde. A gente podia olhar aqui o escopo e identificar que atitude, o que significa a atitude dos profissionais de saúde, né? Vamos ver aqui. Atitudes com os pacientes, com outros profissionais de saúde e entre o sistema aqui de cuidado médico. Não, né? Então, só sobrou um único aqui para a gente, que é o Health Personnel. Olha aqui, gente, além daquela lista do Mesh, ou seja, descritores que existem no Mesh, eu também tenho aqui embaixo um termo dentro do UMLS. O que é isso? Esse expansor de termos, além de ter o Mesh, ele tem uns outros vocabulários controlados também. Fica descrito aqui na frente, ó, quando a gente coloca o mouse, ele traz ali Standard Medical Dictionary e o outro Unified Medical Language System, tá? Dois outros vocabulários controlados. Ana, isso não confunde? Você não falou que Medline é só o Mesh? Por que agora eu tenho 3 vocabulários controlados, né? Não confunde, porque eles colaboram, eles complementam com palavra-chave. Então, às vezes, uma palavra-chave que a gente não tinha conhecimento, que você não pensou, você consegue ver sugerida ali dentro do outro vocabulário controlado. Então, ele não vai acrescentar com barrinha, ele vai acrescentar com ponto .mp, com palavra-chave, tá? Então, sempre olhem até o final aqui. Vamos ver qual foi a sugestão dessa vez. É o próprio Health Personnel, a gente não precisa dele, né? Porque a gente já tem aqui na nossa lista. Então, foi uma repetição ali. Então, vamos de novo.
cliquei no descritor, fui no botão azul e acrescentei ele como primeiro termo, adicionar à busca, tá? Isso foi o que a gente fez antes, ó. Existe uma outra possibilidade de busca também, gente. Para quem já conhece busca avançada, está nesse grupo hoje do treinamento, vocês vão lembrar que a gente pode expandir ou focar a nossa busca no descritor. O que é isso? Aqui eu fiz uma busca geral, profissional de saúde como descritor. Eu poderia ter selecionado e olha só as outras opções. Explode, ampliar, focus, focar. Qual que é a diferença? Quando eu foco naquele descritor, eu estou focando naqueles artigos que usam mais a palavra health personal. Então, eu não estou focando no artigo que chama isso de cuidador de saúde, nem no artigo que chama isso de profissional de saúde. Eu estou focando naqueles autores que usaram o termo health personal, pessoal de saúde, alguma coisa assim, traduzindo literal. Tá? Então, que usaram essa palavra de uma forma mais corretinha ali, mais certinha, mais fechada. Então, eu foquei naqueles artigos. Isso faz sentido para algumas palavras. Né? Em contraposição aqui, o explode, ele vai trazer muita informação. Então, quando eu amplio o meu descritor, eu não estou focando só naquela palavra específica. Eu estou focando também naquelas minhas palavras-chave ali que estão colocadas, tá? Mas eu amplio talvez até um pouco demais. Então, talvez eu vá buscar essas palavras-chave nas referências, no rodapé, enfim. Ele faz realmente uma forma bem ampla aqui de buscar. Mas existe essa possibilidade. Olha como isso se dá quando eu faço a minha busca. Vou adicionar ampliando. Ele aparece como explode do descritor. E quando eu foco, ele aparece como asterisco, um asterisco antes do descritor. Quando vocês forem ler aquela revisão sistemática da Cochrane que está descrevendo o uso da OVID, e vocês virem assim, pô, o autor usou aqui EXP Health Personal, ele ampliou, tá? Então, ao invés deles fazerem o que eu faço, que é descritor palavra-chave, muitos autores optam por fazer o explode do COVID-19, da palavra, perdão, tá? Qual que é a diferença? A diferença está na quantidade. Se eu fizer explode, vai aparecer muito mais artigo, mas aí eu tenho menos artigos que falam especificamente daquilo que eu quero, tá? Fica muito artigo para trás. Por isso que eu prefiro fazer nesse formato aqui, é como a gente indica, enquanto empresa, para vocês fazerem, tá? Descritor e palavra-chave. Quem quiser fazer o teste em casa depois, pode fazer aqui, ó. Vocês vão ver que vai ter muito mais artigos do que os 262 mil, se eu tivesse feito o explode do COVID-19, tá bom? Então, não vou fazer isso. Mostrei só para vocês saberem. Vou fazer aqui no mesmo formato que eu faço. Então, selecionei o descritor, coloquei como primeiro termo, fui lá no Used for Terms, quando ele é utilizado, selecionei todas as palavras-chave e vou colocar. Ana, eu li ali uma palavra que não entraria no meu trabalho, eu não colocaria healthcare provider, por exemplo. A gente é só tirar da seleção, tá? Vocês podem selecionar o que vocês querem, tirar da seleção o que vocês não quiserem. Então, vou colocar aqui, de novo, com o operador booleano OR. E eu vou também, gente, checar aquela minha árvore, né? Para identificar se não tem nenhuma outra palavra. Força de trabalho em saúde. Olha aqui, ó, caregivers. Eu não sei se vocês sabem, mas cuidador, ele está relacionado não só à família, mas também a profissionais formados, digamos assim, né? Então, quando eu vou lá no escopo do cuidador, eu tenho aqui que ele inclui profissionais médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde, e o conceito também se refere ao esposo, né, ao cônjuge, ao familiar, aos amigos e etc. Então, para quem quiser, se fizesse sentido dentro da nossa busca, por exemplo, eu podia fazer a mesma coisa. Eu incluo aqui o caregivers, ó. Então, de novo, operador booleano OR, certo? Já tem uma busca aqui em andamento. Vou deixar minha estratégia de busca bem completa. Então, vou colocar cuidador. E aí, eu vou lá nas palavras-chave, ó. E agora sim eu vou excluir. Eu não quero família, eu não quero um cuidador informal e eu não quero
cônjuge. Então, vou tirar todos esses e vou colocar só aqueles que me interessam, tá? É claro que o julgamento, se esses descritores fazem sentido ou não para a pesquisa de vocês, é de vocês, né? A partir do conhecimento científico de vocês. Eu estou fazendo aqui só um exemplo mesmo. Então, de novo, selecionei caixa de busca, operador booleano OR. Então, o que a gente tem aqui no final? Eu tenho profissional de saúde descritor, ou profissional de saúde palavra-chave, ou cuidador descritor, ou cuidador palavra-chave. E eu vou buscar minha segunda linha de busca aqui dentro da OVID. Notem que os parênteses a própria OVID vai colocando para a gente quando tem necessidade, tá? Outras informações importantes, gente. O operador booleano, ele não precisa estar maiúsculo ou minúsculo dentro da OVID, tanto faz um ou outro, tá? Não tem uma restrição. E eu também não preciso colocar aspas nos termos compostos, ó. Então, vocês viram aqui, Health Care Professional, são 3 palavras, eu não precisei colocar aspas, tá? Então, não tem necessidade aqui para isso. Então, o que eu vou fazer agora? Busquei COVID, busquei profissional de saúde, agora eu vou combinar a minha primeira linha. Eu poderia fazer isso ao final, combinar todo mundo junto, não tem problema, mas eu gosto de fazer 2 a 2. Então, aqui eu tenho linha 1, linha 2. Olhem só o que aconteceu. Eu tenho aqui os operadores booleanos ativos agora, operador AND e operador OR. Tá? Quando eu não seleciono, ficam inativos. Quando eu seleciono, está ativo. Agora sim, meu operador booleano é AND, porque eu quero os artigos que falam de COVID e profissional de saúde no mesmo artigo. Então, eu selecionei AND aqui. E a gente caiu aqui de 262.391 mil resultados na Medline para 15.661. E a gente nem avançou ainda na nossa pesquisa. Tá? Aqui a gente continua vendo em amarelo as palavras que a gente está buscando. Tá bom? Então, essa é uma forma de fazer aqui. Vocês viram aqui que os operadores booleanos são AND ou OR. Por que não tem o NOT? Porque o que a gente está combinando no histórico de busca são linhas. Eu combino linha 1 e linha 2, linha 1 ou linha 2. Mas eu não consigo excluir uma linha da minha busca, não faz sentido aqui, tá? Se você não quer incluir a linha, só não clica nela, não seleciona ela. Mas não teria por quê. Onde eu uso o NOT na OVID? Na caixa de texto. Então, se aqui tivesse algum termo que vocês quiserem excluir, vocês iam colocar aqui, ó, vamos fazer uma busca. Eu colocaria essa COVID, mas eu não quero essa outra forma de apresentação. Opa, ficou o O aqui. Então, eu coloco na caixa de texto. Lembrando que eu excluo sempre o termo que está depois do not, tá bom? Então, eu posso fazer isso no que a gente chama de comando linear, aqui escrevendo. Falei dos operadores booleanos, agora eu vou para a minha próxima palavra, que é o burnout. Antes de eu buscar o burnout, fazer aquela mesma sequência ali que eu fiz antes, eu queria que vocês notassem uma coisa. Covid-19, pandemia de Covid-19 é um termo composto, né? Profissional de saúde também é um termo composto. Burnout é um termo único, uma palavra única. Vamos ver o que aparece de diferente quando eu busco naquela caixa uma palavra única, sem ser uma palavra composta. Então, de novo, expansor de termos, burnout. Olha só, gente, ele mapeou um termo como do MESH, ele trouxe para a gente só o burnout psicológico, e aí ele trouxe 17 resultados dentro do MESH Permuted Index, um índice aqui, ó, que chama Permuted Index do MESH, tá? Então, isso aqui só aparece porque a gente colocou uma palavra única. O que ele está fazendo? Ele está trazendo todos os descritores e todas as palavras-chave do MESH que contém a palavra burnout. Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida na hora de construir esse exercício aqui, ó, isso aqui a gente faz antes de ir para a estratégia como um todo, né? Eu posso até usar aqui o botão verde para esse exercício, mas eu faço isso antes. Então, o que eu vou fazer? Tenho dúvida se a minha palavra, se tem um descritor, mais de um descritor, eu venho aqui e coloco uma palavra única, tá? Então, por exemplo, poxa, minha pesquisa é no contexto urbano, e isso vai entrar dentro da minha estratégia de pesquisa.
Você poderia pensar, urban environment, ambiente urbano, urban hospitals, hospitais urbanos. Mas se você quer saber mesmo todos os descritores que podem ser incluídos na sua pesquisa, coloca só a palavra urban aqui, só a palavra urbano. E aí você vai ver esse permuted index, como aconteceu aqui para a gente com burnout psicológico, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou incluir burnout psicológico aqui na nossa caixa. Aqui também, ó. Esse aqui eu vou tirar os que estão falando de estudantes, que esses não me interessam. De novo, vou adicionar com o operador booleano OR. E aí eu vou retornar lá e eu quero verificar que outros são esses. Ó. Então, eu vou ver aqui. E olha só, além do burnout psicológico, eu tenho burnout profissional e caregiver burden. Vamos concordar, gente, que esses são importantes para a gente também. A exaustão do cuidador é importante. Talvez tenha um autor na China que está chamando isso no texto dele de exaustão do cuidador, enquanto tem outro profissional aqui no Chile que chamou isso de burnout profissional. Tá? Então, eu posso, e o outro que estava falando especificamente do burnout psicológico. Aqui, nesse caso, os dois são distintos, né? Mas eu posso identificar se para minha pesquisa específica, o burnout profissional ele entraria. Então, aqui eu posso, de novo, clicar no burnout profissional e ler o escopo para ver se ele entra ou não. Eu vou acrescentar os dois, só para deixar minha pesquisa bem completa aqui. Então, eu vou clicar primeiro no burnout profissional e no caregiving burden. E vou acrescentar aqui na minha busca como operador booleano OR. Ele acrescentou como palavra-chave. Deixa eu buscar de novo aqui. Vou clicar nele primeiro. E acrescentar lá com o operador booleano OR. E vou pegar também quando ele é utilizado. Operador booleano OR. A mesma coisa, eu retorno lá, ó, e vou fazer a mesma coisa para a exaustão do cuidador. Então, vou selecionar operador booleano OR, palavras-chave. Vamos ver se não fala de família, ó. Não. Operador booleano OR, tá? Então, eu sempre olho até o final para identificar se eu tenho permuted index. E olha lá, eu tenho aqui também o MLS, aquele vocabulário lá que eu falei que complementa. Vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Olha que legal. O burnout psicológico a gente já tem, já achamos. Mas aí eu tenho estado de exaustão física e emocional. Isso para a gente acrescenta, né? Então, eu vou acrescentar aqui também na minha busca. Nesse caso, como ele está vindo desse UMLS, ele veio com as aspas, tá? Não tem problema. Se a gente quisesse tirar, podia tirar também, não tem problema. Mas ele vem com as aspas só para mostrar aqui que está dentro desse outro vocabulário. Então, aprendemos aqui permuted index e aprendemos aquele UMLS ali complementando, tá? Vou fazer minha busca agora nesse formato e vou buscar aqui. Pronto. Tenho 29.798 resultados e aqui eu vou combinar de novo com o operador booleano AND. Ficamos com 809 resultados. Reduziu bastante aqui para a gente, né, gente? Bem mais viável de ser analisado. Aqui no próprio título a gente consegue identificar, ó, estresse, ansiedade, depressão e burnout em profissionais de saúde durante o surto, né, a epidemia aqui de Covid-19. Esse é um artigo em russo e assim por diante. Então, a gente já consegue ver a relevância dos artigos que nós estávamos buscando, tá bom? Eu vou dar uma pausa só para ver o chat, ver se vocês têm alguma dúvida. E aí eu vou continuar com os filtros, os truncamentos e depois como gerenciar a nossa estratégia de busca dentro da Ovid. Ou seja, criar a nossa conta, salvar um alerta automático para eu receber os avisos de novas publicações automaticamente no meu e-mail, tá bom? Então eu vou ver aqui se vocês têm alguma dúvida. Peraí, que tem várias mensagens aqui. A Vanessa perguntou se é possível saber qual é o vocabulário controlado de cada base de dados. Isso, Vanessa, eu acredito que no site das bases de dados, tá?
Então, se você for entrar no site, como eu dei o exemplo da Embase, né, lá a gente tem, eles têm falando do M3, que é o vocabulário da Embase. Dentro da Ovid, ele vai aparecer dentro da busca mesmo, como uma sequência. Mas aqui no Brasil, como comentei, a gente só tem o Mesh, né, a Medline ali com o Mesh, né? Não tem Embase, então vocês vão conseguir acessar pelo portal de periódicos mesmo só o Mesh. Amanhã, em revistas, vocês vão ver que a gente não tem vocabulário controlado para busca em revistas. É só palavra-chave, tá? Rickson, no seu não aparece a barra verde? Tem certeza, gente? Tem vários de vocês falando. Tem certeza? Não, vocês têm certeza, né? Eu já falo, João, a diferença de novo entre Medline Daily Updated das outras. Ó, para quem não estiver vendo o conteúdo, então, por exemplo, o meu tem Daily Updated e não tem a outra Medline, que é a de 1946 até atualmente, que é o conteúdo completo. Isso é uma questão da CAPES, tá? Da CAPES com a universidade de vocês. Então, procurem a universidade. De verdade, gente, tem acontecido alguns problemas com algumas instituições em que elas têm acesso, têm direito a, mas elas não estão conseguindo acessar a Ovid, porque as bibliotecárias precisam atualizar os IPs dentro do site do portal de periódicos, é uma questão mais burocrática mesmo, tá? E que não tem a ver com a gente também. A atualização é feita no portal de periódicos e aí chega para a gente depois a atualização de IPs. Então, conversem com as bibliotecárias para elas conversarem com a CAPES também. Se vocês não estiverem vendo ou se estiverem vendo só um conteúdo, que não faz sentido, assim. Não faz sentido você estar acessando só o Daily Updated e não estar acessando o conteúdo completo, tá bom? Vamos lá, essa questão do botão verde, será que não é zoom da página? Vocês estão numa versão menor? Estou um pouco intrigada com isso, porque vocês deveriam estar vendo. E ninguém nunca me falou que não acessou. E tem um monte de gente falando que não está vendo o botão verde, né? Rickson, para eu ir mais devagar, eu vou mais devagar e vou repetir as informações, tá bom? Já que era para eu ir mais devagar há um tempo atrás, já. Pode deixar. Qual a diferença, busca direta na Ovid e no Scopus, por exemplo? O conteúdo primeiro é diferente, né, Rebeca? Aqui eu estou buscando pelos artigos científicos diretamente. Então, eu posso diferenciar a diferença entre a Medline na Ovid e a Medline no PubMed, por exemplo. O Scopus ele tem um objetivo distinto aqui na busca, né? Ela é a plataforma de citações, se eu não me engano, não é isso? Aqui eu estou buscando, fazendo uma revisão de literatura naquilo que está publicado dentro de bases de dados. Então, a indicação de uso da Medline, por exemplo, para uma revisão sistemática, para uma revisão de escopo, por exemplo, ela é quase obrigatória, né? Que você faça uma busca em Medline. Aonde fazer essa busca em Medline é que não está dito. Pode ser no PubMed, pode ser na Ovid, pode ser em outro provedor aí de Medline. Mas vamos lá. Diferença entre Medline na Ovid e Medline no PubMed. Está, gente, na assertividade da busca, por causa da plataforma. Isso eu falo para vocês porque os colegas de vocês que vieram fazer os treinamentos deram esse relato. Então, em grupo, não só no treinamento individual, mas em grupo com outras pessoas e disseram: olha, eu fiz o teste da minha pesquisa no PubMed e na OV e o resultado é diferente. Então, como a estratégia de busca ela é feita de forma diferente, os resultados são mais assertivos. A gente tem esse teste também, tem webinar sobre isso, mas aí eu tenho o meu viés de estar dentro da empresa, né? O que eu acho legal é passar para vocês que esses colegas fizeram a mesma estratégia de busca, adaptando para cada uma das bases, em, é, nas duas plataformas, tá? E aí a gente tem aqui uma resposta mais assertiva dentro da Ovid, tá bom? Vamos lá. Gravação, isso eu mando para vocês depois, tá? O site com os tutoriais também e o meu e-mail para vocês marcarem treinamentos individuais, quem quiser trazer a própria pergunta de pesquisa. Então, quer trazer a sua pergunta para a gente trabalhar a pergunta e trabalhar a estratégia? Me manda um e-mail dizendo, Ana, semana que vem, essa semana, o horário tal, o dia tal, você tem disponibilidade? Ó, a Vanessa perguntou como a gente descreve as bases de dados na seção de metodologia de artigo da revisão. Eu tenho aqui um exemplo, eu posso mandar para vocês, Vanessa, que é um exemplo da Cochrane. Eles não fazem grandes descrições da base, não, eles só descrevem mesmo o Ovid Medline 1946 até 27 de junho, então são essas informações mais básicas, tá?
vou até aproveitar que eu estou compartilhando, vou deixar aberto aqui e no final eu mostro para vocês esse artigo, que é um artigo da Cochrane que usa a OVID aqui. E aí eu posso mandar como exemplo para vocês depois, tá? Eu vou só, ó, aqui o abstract, ele fala cada uma das bases de dados, nesse caso ele usou a Medline na OVID 1946 até 8 de outubro de 2018, que é a época que está lá. E quando a gente vai para a metodologia, eles fazem uma descrição simples também das bases de dados. Eu acho que a metodologia que vocês forem usar de revisão talvez dê uma orientação melhor para vocês. Então, por exemplo, eu tenho uma justificativa para ter usado tal base, para não ter usado determinada base. Então, aqui, ó, eles simplesmente falam qual foi a base e qual foi a estratégia de busca, que é o que está colocado no apêndice. Então, nesse aqui, na Medline, ó, usando a estratégia de busca colocada no apêndice 2, tá? Então, é uma descrição simples aqui. O que eles descrevem mais fortemente é o porquê da estratégia que eles estão utilizando, né? Então, tipos de estudo, os fatores relacionados ao paciente, etc. Então, vou mostrar aqui para vocês, antes de seguir, a estratégia que eles usaram em OVID Medline. Então, ó, eles expandiram o descritor epilepsia, expandiram o descritor convulsão, combinaram aqui com truncamentos, que é o que eu vou explicar na sequência. Estão vendo esse sinal de dólar aqui, esse cifrão? Então, epilepsia cortado com um sinal de dólar, é um truncamento. Convulsão, a mesma coisa. Seizure, a mesma coisa. Tá? E aqui a combinação da linha 2, ou 3, ou 4. Aqui, ó, que eu acho engraçado é que eles expandiram e focaram o descritor pré-eclâmpsia. Então, usaram os dois no mesmo descritor aqui. Talvez para essa busca tenha feito sentido lá para eles. Tá bom? Deixa eu ver. Então, se eu usar a OVID, não uso o PubMed. Rebeca, se você usar Medline na OVID, você não precisa usar Medline no PubMed, exatamente. Tá bom? É optar entre uma e outra. Porque vai diferenciar a estratégia de busca. O conteúdo não muda, tá bom, gente? Então, não é como aqui eu tenho mais artigo, lá eu tenho menos artigo, aqui eu vou pegar uma coisa que ali eu não peguei. Não. O conteúdo é o mesmo, o que muda é a estratégia de busca. Muito bom, Rebeca. Vanessa, a Vanessa está perguntando sobre as revistas e Medline, né? Então, as revistas, o treinamento é amanhã, gente. Revistas são revistas individuais que a CAPES contrata. Então, o Medline é uma base de dados, né? A gente conhece ela como uma base de dados. Além de contratar essa base de dados, a CAPES contrata revistas individualmente. Então, são revistas de alto fator de impacto em várias áreas. É extremamente importante que nas revisões a gente inclua revistas como uma base. Então, vocês vão ver que Ovid Journals, ele vai funcionar como uma base, mas uma base que tem essas 130 revistas com toda a indexação delas por período, tá bom? Então, é isso que acontece aqui. E aí amanhã a gente vai fazer eu vou mostrar para vocês como acessar individualmente. Então, por exemplo, quem estava me perguntando isso? A Vanessa, né? Vamos supor que você é da enfermagem, Vanessa, não sei de qual área você é, mas aí você vai poder identificar em quais revistas de enfermagem a CAPES investe para a OVID, né? Para a Wolters Kluwer, porque ela faz um investimento muito maior aí. Mas aí você consegue identificar. Qual é o grande diferencial, gente, de buscar em revistas? Como as revistas estão pagas, vocês conseguem sempre acessar o PDF, tá? Ou o texto completo em páginas de internet, que aí vocês vão ver que a gente consegue traduzir e ler ali mesmo com o tradutor do Google, para quem tiver dificuldade. Tá? Então, fazer essa revisão de revistas é legal, porque eu consigo 100% das vezes acrescentar aqueles artigos na minha pesquisa. Eu vou seguir aqui e depois eu leio os outros, tá? As perguntas estão se repetindo. João perguntou ali sobre a diferença de revistas e Medline, eu já respondi. E aí a diferença de Medline Daily Updated é o que eu vou mostrar aqui antes da gente seguir, tá? E depois eu respondo as próximas perguntas. Na verdade, eu acho que são todas as mesmas. Aqui, gente, ó, antes de eu seguir com a pesquisa. Recursos selecionados. Ovid Medline, 1946 até 27 de junho de 2022. Então, quando vocês virem a opção Ovid Medline 1946 até atualmente, é a Medline completa.
Quando vocês virem a Daily Updated, é a Medline do dia de hoje, 28. Vocês estão vendo aqui que eu não estou considerando os artigos publicados no dia 28, eles estão sendo acrescentados hoje, tá? Então, eles estão na Daily Updated. Vamos supor que é um assunto, foi uma nova descoberta fantástica de Covid, todo mundo sabe que ele foi publicado, ele vai ser publicado no Daily Updated, tá bom? Ele não estava publicado até ontem, a Medline colocou hoje, onde está isso, está no Daily Updated, tá bom? Então, essa é a diferença aqui entre um e outro. Então, quero fazer a revisão completa, eu escolho 1946, indexação completa. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, vou agora aqui à direita, lá em cima, expandir, para ver todas as minhas linhas. Então, eu tenho a combinação de Covid-19, profissional de saúde e burnout. Ainda falta aquele aspecto da idade, né? A gente quer profissionais de saúde, adultos e adultos jovens. Então, a gente poderia fazer a mesma coisa, buscar no nosso expansor de termos, tá bom? Para quem está sem o expansor de termos, eu vou ensinar para vocês como fazer a busca aqui, usando a caixa central no final, tá bom? Quando a gente encerrar aqui. Eu não sei por que está assim, mas enfim, vou verificar também. Então, a gente tem aqui essa possibilidade e eu tenho aqui os filtros. Então, eu consigo clicar aqui em limites adicionais e incluir os filtros. Ó. Então, a gente pode colocar filtros de ano, publication year, e aí eu poderia colocar, por exemplo, de 2019 até atualmente, até 2022. Por que 2023? Por causa dos artigos pré-print, daqueles publicados antes de imprimir. Posso também, eu vou colocar atualmente aqui. Posso também colocar idioma, tá? Para quem for colocar limite de idioma. Perdão. Então, posso selecionar aqui os idiomas. E, como eu comentei, eu tenho aqui grupo etário. Então, a gente conseguiria selecionar, ó, adultos e adultos jovens. Então, Young Adult, de 19 a 24 anos. Adulto, de 19 a 44 anos. Ou eu faço a busca aqui do adultos e adultos jovens, de 19 a 44 anos. Já selecionei. Quando vocês quiserem selecionar mais de um, o Shift funciona para sequência, ó. E o Ctrl funciona para quando a gente quer pular, tá bom? Então, Shift e Ctrl aqui. Então, selecionei adultos e adultos jovens. Eu tenho aqui também tipo de publicação. Então, vocês lembram que lá embaixo nos filtros, ó, a gente vai pensar em filtros relacionados ao ano, tipo de publicação, idioma. Então, aqui eu tenho uma lista muito bacana de tipos de publicação também. Tenho estudos observacionais, tenho ensaio clínico por fase, tá? Então, ensaio clínico geral, todos, ou então ensaio clínico por fase do ensaio clínico. Tenho revisões sistemáticas, revisão integrativa, tá? Então, tem vários tipos de estudo aqui para a gente limitar. Eu não vou limitar o ensaio clínico, então vou clicar lá no primeiro. E então, aqui a gente ficou com o filtro de 2019 até atualmente e adultos e adultos jovens. Aqui eu tenho também Clinical Queries, são domínios para pesquisa clínica. Então, quem estiver trabalhando com pesquisa clínica, pode selecionar aqui alguns domínios como terapia, diagnóstico, prognóstico, causa e etiologia e outros, tá bom? E aí tem o nível de algo semelhante como o Explode e o Focus. Então, maximizar a sensitividade ou maximizar a especificidade. Então, Explode, sensitividade, ou Focus, especificidade. Então, é isso, gente, que a gente vai fazer agora. E aí, quando eu limito, ele limita diretamente aqui na minha busca. Então, eu limitei a linha 5 aos filtros ano e ao filtro grupo etário. E a gente ficou no final com 173 artigos, tá? O que faltou aqui para a gente buscar? Faltou a gente usar, além dos filtros, aqui os nossos campos de busca. Tá? Então, eu vou vir aqui agora para a gente buscar os nossos campos de busca aqui, usar os nossos campos de busca. Então, aqui na Ovid é muito simples incluir campos de busca. Vocês lembram dos campos? Resumo, título, país de publicação, né? É a ideia de fazer uma pesquisa específica dentro do meu campo do artigo científico. Então, aqui eu tenho resumo, abstract. Olha só, eu vou só clicar no resumo. Tenho o que mais? Tenho país de publicação, country of publication. Vou selecionar também, ó, eu vou pesquisar Brasil, com Z, porque a pesquisa é em inglês. No resumo,
no título, ó, no país de publicação, perdão, CP, e no título lá embaixo, title, TI, tá bom? E aí eu simplesmente busco. A busca que ele faz é uma busca geral. Então, existem na Medline 262.839 artigos que falam do Brasil ou no país de publicação, ou no resumo, ou no título, tá? Olha aqui como ficou a nossa busca. Ponto .ab, vírgula CP, vírgula TI. Então, aqui são os campos. E aí, a gente vai combinar a linha 6 e 7. Então, agora a gente está pegando essa informação aqui do Brasil e buscando nos nossos 173. E nós ficamos com 3 artigos. Vamos ver quais são? Ó, esse aqui se passou no Rio de Janeiro. Foi publicado na PLOS ONE. Esse é da Revista Brasileira de Enfermagem. Então, se eu não me engano, esse resumo nem fala de Brasil, nem o título fala de Brasil. Mas o país de publicação, né? A informação está aqui na Revista Brasileira de Enfermagem. E aí eu tenho esse último, que é de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, tá? Então, essa é uma forma da gente buscar aqui. Outra forma da gente buscar. E se eu quisesse buscar, dentro desses 173 mil aqui, os profissionais de enfermagem? Eu posso vir aqui e colocar nursing, nurse, né? Plural ou singular, tem várias formas de fazer aqui. Então, nursing or nurses, por exemplo, tá? Enfermagem ou enfermeiros. A gente pode substituir essa digitação, gente, pelo truncamento, que eu comentei antes com vocês, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, só para mostrar para vocês aqui ao lado, à esquerda, eu tenho a possibilidade de truncar com um asterisco ou com um sinal de dólar, com um cifrão. Então, como que a gente trunca? A gente vai pensar na raiz da palavra. Então, o que elas têm em comum aqui? Nesse caso é o nurse, né? Ó, finaliza no S. E a gente substitui tudo isso por um asterisco ou por um cifrão, tá? Então, agora, sempre que eu estiver buscando nurse com esse cifrão, eu estou buscando todas as palavras que têm essa raiz, N-U-R-S, tá? A mesma coisa, eu gosto muito do exemplo da... vamos pensar, se a gente está falando da prevenção do burnout. Então, eu poderia colocar aqui prevent, or prevention, or preventive, e assim por diante. Vou colocar um monte de palavras aqui. Ou então, a gente substitui tudo isso pela raiz, que é o próprio prevent. Ó. Prevention, tirei. Preventive, tirei. Ah lá, é o próprio prevent, foi o que ficou, né? Então, a gente substitui toda essa digitação por um truncamento, tá? E aqui na OVD é muito fácil, que já está aqui à esquerda para vocês identificarem. Então, essas foram algumas formas de busca, o truncamento e aqui a nossa possibilidade de colocar campos de busca. Se vocês quiserem digitar o campo de busca, eles estão à frente de cada um aqui. Ó. Então, abstract AB, autores AU, e aí vocês conseguem digitar. Sempre que a gente for digitar um campo de busca, eu vou colocar aqui, por exemplo, Bertolozzi, minha orientadora do mestrado, ponto .au, tá? Então, eu vou colocar ela, buscar no campo autores. Ah, e se eu quiser buscar também como palavra-chave? Palavra-chave, vamos ver como é. Keyword. Ó, keyword, KF, tá? Keyword heading, KW. Então, eu vou buscar, talvez alguém tenha citado ela, então, como autor, vírgula, KW. Então, sempre, gente, entre a palavra que a gente está buscando e o primeiro campo é um ponto. Entre os campos é vírgula, tá? Então, Bertolozzi, ponto AU, vírgula KW. E assim a gente vai buscando. Então, agora a gente finalizou, temos 3 artigos no final da nossa busca. Ai, desculpa. Ou então, poderíamos pensar nos 173 aqui, e eu vou salvar a minha estratégia de busca. Eu não quero perder, eu quero analisar os 173 artigos, por exemplo, eu vou salvar. Para salvar, a gente precisa ter uma conta dentro da OVD. Então, eu vou vir aqui no Minha Conta e eu vou criar uma conta. Não tem uma conta? Crie uma conta.
O formulário é bem simples, sigam a regrinha da senha aqui, que está aqui ao lado, tá? Do que pode e o que não pode. Nome, sobrenome, e-mail, não precisa ser da universidade, pode ser o de preferência de vocês. E aí a gente vai criar a nossa conta. Deixa eu voltar aqui. Eu vou logar na minha conta para poder acessar. Enquanto isso, eu vou mandar de novo o link para vocês, né? Não sei se vocês mandaram aí o link de... Aqui, ó. Para vocês ficarem a lista de chamada e fazerem a avaliação depois, tá bom? Então, vamos lá, onde eu estava. Ele está entrando aqui na minha conta para a gente conseguir salvar. Vou esperar. Enquanto isso, eu vou ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Eliana, já vou mostrar como salvar, tá bom? A gente pode salvar por linha, pode salvar tudo também, se quiser. Salvar é bacana, gente, porque a gente vai conseguir acessar depois num outro dia, assim, vocês não precisam repetir a busca toda vez. E vocês conseguem rodar automaticamente ela também. Ah, provavelmente a minha internet. Mas ele não costuma demorar, não. A Rebeca perguntou qual o motivo de demorar tanto. Desculpa, gente. Eu não vou dar um reload aqui só para a gente não perder todo o nosso trabalho, tá? Se vocês quiserem ir mandando perguntas aí, a gente já vai conversando sobre as dúvidas de vocês. E ele não costuma demorar tanto assim, ainda mais para fazer a autenticação, né? Deve ser um problema na internet mesmo. Que eu tô só entrando na página. Se vocês tiverem dúvida, esse é o momento. Pronto. Finalmente, ó. Então, eu tô logada. Desculpa, pessoal, eu tive Covid semana passada, tô aqui com as minhas consequências. Eu tô logada como Ana Alencar, tô na minha área pessoal agora. O que que é isso? Quer dizer que agora eu consigo salvar tudo que eu quiser dentro da minha área pessoal. Essa área pessoal a gente chama de meu espaço de trabalho. Então tá aqui, ó, lá no rodapé, lá nesse ícone azul aqui, nessa linha. E eu tenho três possibilidades na minha área pessoal. Eu posso ver as minhas buscas e alertas, que eu já salvei de outros dias, posso ver meus projetos e posso ver também meus e-talks, que eu vou explicar amanhã no treinamento de amanhã. Minhas buscas e alertas, olha que bacana, elas são permanentes ou são autoalertas. Então, eu posso vir aqui, ó, a mesma busca que a gente está fazendo, profissionais de saúde, não, esses são estudantes e saúde mental dos estudantes durante a pandemia. Então, eu posso vir aqui visualizar
a minha estratégia de busca, da linha 1 até a linha 6, nesse caso. Posso editar a minha estratégia de busca e posso também encaminhar por e-mail. Esse encaminhar por e-mail não é pegar linha a linha e colocar no corpo do e-mail. Não, esse caminhar por e-mail é um link permanente. Então, olha que legal. A pessoa que receber esse link, ela vai clicar e ela vai ser redirecionada para a nossa página principal aqui na nossa estratégia, tá? Onde a gente está agora. Isso quer dizer que ela vai conseguir ver os resultados atualizados para aquele dia. Por que atualizados para aquele dia? Porque talvez tenha uma nova publicação aqui, tá? E aí ela vai conseguir identificar essa nova publicação, porque ele é executado para aquele dia em que foi executado. Então, vamos salvar nossa estratégia. Eu vou salvar até o 173, eu vou tirar os resultados do Brasil aqui para a gente ficar com mais artigos. Então, vou salvar até essa linha, e aí eu posso clicar aqui no Save, ou posso clicar aqui embaixo também no Save All. Então, agora a gente está salvando como permanente. Então, sempre que eu abrir, ela vai estar ali para eu clicar. Eu preciso simplesmente dar um nome para minha busca. Eu vou colocar a data de hoje. O comentário é opcional. Eu gosto de colocar em qual base eu estou buscando. Eu estou buscando na Medline. E aqui eu tenho os tipos. Já está no permanente porque a gente já clicou aqui, né? Mas nós teríamos uma possibilidade de salvar temporário, permanente ou autoalerta, que é aquele alerta automático. Então, a gente vai salvar como permanente. Temporário eu não recomendo. Vocês vão esquecer que salvaram, vão perder a estratégia de busca depois de 1 dia, 3 dias, tá? Então, salva como permanente, deleta quando quiser. E aí, a gente vai salvar a nossa estratégia. Salvamos. Ela está agora lá no meu espaço de trabalho. Então, isso quer dizer que a partir de agora eu posso visualizar, encaminhar por e-mail, deletar quando não me interessa mais, fazer uma cópia. Então, vamos supor que vocês conversaram com a orientadora, com o orientador, e eles disseram que tem algumas alterações para serem feitas na estratégia, mas você não quer perder a versão inicial. Então, você vem aqui e cria uma cópia. Tá? Então, agora eu tenho duas versões. Uma eu faço a edição e a outra eu vou manter lá para salvar. E eu posso executar novamente. Então, sempre que a gente quiser, a gente pode vir aqui no nosso espaço de trabalho e simplesmente recomeçar o nosso trabalho. Vou recomeçar amanhã, vou recomeçar semana que vem, eu clico aqui no Run, tá bom? Tudo bem, super legal, né? Vou recomeçar semana que vem, clico no Run, ele executa tudo de novo e eu consigo ver se tem aquele novo artigo publicado, né? Se tem novos artigos publicados. Posso fazer isso uma vez por mês, posso fazer isso uma vez por semana, dependendo do meu trabalho, né? Dependendo da matéria que for. Legal. Mas a gente também pode fazer isso de forma automática. Então, aqui embaixo, se vocês forem ver, ó, busca permanente, autoalerta. Então, aqui embaixo, o autoalerta, eu tenho 3. Olha só o que é o autoalerta, gente. Que informação a gente tem de diferente? Eu tenho um autoalerta aqui de síndrome pós-Covid. Ele acontece semanalmente, toda terça-feira, a frequência dele. E aqui o único ícone diferente é esse relógio, que é o histórico de busca. Então, olha que bacana. Eu criei esse autoalerta para essa estratégia de busca sobre síndrome pós-Covid em 3 de agosto de 2021. E semanalmente eu recebo e-mails me dizendo, ó, Ana, 2 citações essa semana, 3 essa semana, nenhuma citação nessa semana. 5 citações na semana retrasada, 6 citações hoje, que é terça-feira, 28 de junho. Tá? Então, hoje tem 6 novas citações sobre síndrome pós-Covid usando a estratégia resultando da estratégia que eu criei. Tá? Então, isso é muito bacana. Vamos criar agora esse autoalerta. Então, é o mesmo caminho. Eu vou selecionar as linhas que me interessam. E está aqui embaixo, ó, gente. Criar autoalerta. Tá? Então, já está aqui bonitinho. Eu preciso da mesma coisa, criar um nome, um comentário opcional. E agora eu tenho opções de agendamento. Então, agora eu posso selecionar se eu quero receber esses alertas, essas informações, uma vez por mês, no dia 10, no dia 15, tá? Que dia do mês eu quero, dia 1º. Uma semana sim, uma semana não. Em qual dia da semana eu quero. Semanalmente, em qual dia da semana eu quero. Posso também dizer que eu quero remover os artigos duplicados. Não quero nenhum artigo duplicado.
Então, eu clico aqui e seleciono o período em que eu vou acompanhar essa remoção dos duplicados. É um mínimo de 30 dias, um máximo de 180 dias, removendo os duplicados ali. Então, selecionei as opções de busca. Agora eu vou para configurações de e-mail. Só eu vou receber? Eu e o grupo de pesquisa. Então, vírgula e os outros e-mails do pessoal do grupo de pesquisa. Vou receber como anexo, vou receber no corpo do e-mail essas citações. E lembrando, gente, é a citação. Mesmo se o PDF do artigo estiver disponível na OVID, você só vai receber a citação do artigo, com o link para poder voltar para a OVID, para poder ver aquele artigo aqui e aí identificar se o PDF está disponível ou não, tá bom? Então, aqui embaixo, configurações. Ó. Quero receber a citação e o resumo, quero receber a referência completa. E aqui a gente começa a organizar. Legal, então criei um agendamento, me enviei no meu e-mail. E aí, como é que eu faço o gerenciamento? Ó, quando vocês viram ali, já devo ter recebido uns 15 e-mails, né? Ou mais ali, dizendo que eu tenho 6 citações essa semana, 5 citações na semana passada. Como que eu organizo essa informação? Isso vai ficar bagunçado no meu e-mail, né? Eu vou ficar copiando isso num Word, num Excel, fica estranho. Então, o que a gente pode fazer? Além de receber no e-mail, você pode optar por receber também num projeto. Então, olha aqui, o que é o nosso projeto? Projeto nada mais são do que pastas no nosso espaço de trabalho. Então, vamos lá nas pastas. Ó. Meu espaço de trabalho, meus projetos. Então, eu tenho aqui as pastas onde eu consigo ter a minha citação. Se o PDF estiver disponível, vai estar aqui também. E a partir daqui eu consigo gerenciar. Então, eu posso, lá onde eu estava, no meu autoalerta, vou retomar aqui o autoalerta, eu posso decidir que eu quero colocar numa pasta que já existe, que eu já criei em outro momento, tá? Ó, eu tenho uma lista enorme de pastas aqui, ou então eu crio uma pasta nova, dando um nome para ela. Então, criar uma pasta é sempre muito fácil. Vou em meus projetos, crio um novo nome para ela. E agora, aquelas citações, além de irem para o meu e-mail como um alerta, elas também vão aqui para a minha pasta, tá bom? Então, vamos criar uma pasta lá a partir da página principal. Então, ó, eu quero ver os meus resultados aqui por linha. Eu não quero trabalhar com esses 3 resultados, eu vou trabalhar com os 173 resultados. Então, eu sempre posso clicar nas linhas anteriores, ó, gente. E agora eu vou pegar e selecionar esses 173 resultados. Eu posso encaminhar por e-mail, até para mais de uma pessoa, separando por ponto e vírgula, ou vírgula. Posso selecionar aqui que eu quero enviar a citação, o resumo e até mesmo o meu histórico de busca. Então, quer enviar para a sua orientadora a partir daqui, já encaminha para ela a estratégia de pesquisa, tá? Quer encaminhar no estilo específico? Ó, tem aqui Vancouver, APA, Chicago. Vancouver é mais comum para a gente, né? Então, a BNT não tem, porque é só do Brasil, né? E essa é uma ferramenta internacional, mas eu tenho Vancouver aqui. Então, encaminhei por e-mail. Posso também exportar. Então, quem desse grupo já faz pesquisa de uma maneira mais avançada, já usa EndNote, Zotero, Mendeley, vocês conseguem aqui, ó, fazer o download tanto em documento, Word, PDF, Excel, e também o download aqui em RIS, XML. O EndNote já está aqui, ó. Para o Mendeley e para o Zotero, é só baixar em RIS e fazer o upload lá. Então, sempre tenham essa ideia de que na OVID vocês fazem a gestão do conteúdo em OVID. Então, meus projetos, ele vai servir para vocês gerenciarem o conteúdo em OVID. E depois vocês podem compartilhar isso com os outros gerenciadores também. Então, aqui eu poderia baixar, ó, poderia baixar até mesmo o meu histórico de busca, nesse Word aqui. E aí, para encerrar, eu vou pegar os meus 173 artigos e colocar num projeto. E como eu comentei, pode ser num projeto que já existe, que eu já criei, ou num novo projeto. Vou botar a data de hoje. Agora, esses artigos vão lá para o meu espaço de trabalho. Então, eu já salvei minha estratégia, já salvei os meus resultados. E agora eu consigo gerenciá-los a partir daqui também. De novo, eu posso exportar. Tá? Se eu quisesse criar uma subpasta para aquele autoalerta ir direto para a subpasta, a gente pode só vir aqui em ações, nova pasta,
e aí criar uma subpasta também. Tá bom, gente? Então, essa é a forma de utilizar aqui a Ovid. Espero que vocês tenham gostado. Eu passei aí 16 minutos do tempo, mas é que eu parei aquela hora para responder as dúvidas, né? E hoje foi um pouco mais tranquilo também para vocês conseguirem entender. E aí, eu quero saber as dúvidas, quero saber se vocês acharam a ferramenta interessante, se acham que ela vai ser útil para vocês e que vocês me dizem. Excelente, que bom. Eu vou vendo as perguntas aqui. Sim, Rebeca, sobre o treinamento de amanhã, gente, eu já encaminhei no e-mail que vocês acessaram o link de hoje, vocês conseguem também, embaixo tem o treinamento de amanhã, tá bom? Tem os dois links, 28 e 29, aí vocês conseguem acessar. E amanhã eu vou mandar o link de novo, tá bom? Aí o treinamento de amanhã é mais curtinho, ele repete essa última parte de salvar, tá? Ele é mais curto, ele leva uns 40 minutos. Mas é bom porque como é muita informação, vocês conseguem reforçar aqui os botões. O João perguntou se a Ovid e o EndNote são da Clarivate. Não, a Ovid é da Wolters Kluwer, o EndNote é da Clarivate, tá? Não tem nenhuma integração nativa. O que vocês precisam fazer mesmo é fazer o download do documento aqui, naquele botão do Export. Então, eu exporto, cadê o EndNote? Ó, eu exporto aqui, o que eu quero, e aí esqueci como fala, mas enfim, esse documento que for baixado aqui, vocês fazem um upload lá, tá bom? Mas não é integrado, infelizmente, né? Seria legal. As citações do autoalerta só aparece o que aparecerem depois da minha primeira busca. Sim, Rebeca, se você colocar semanal, por exemplo, você vai receber os autoalertas a partir da próxima semana, tá? Então, por isso que é importante. 173 artigos que apareceram é o nosso histórico ali do que a gente colocou até agora, de 2019 até atualmente, que era o meu filtro. Então, esse é o meu histórico. O meu autoalerta, ele vai trazer tudo que é daqui para frente, a partir daquela periodicidade que eu coloquei. Então, se for mensal, vão ser os artigos da data de hoje, no período de um mês, né? Que bom que vocês gostaram, gente. Fico feliz. A gravação eu vou só pedir para a equipe colocar no YouTube e aí vocês vão conseguir acessar também, tá bom? E o de amanhã também vai ficar gravado, eu sempre compartilho com vocês. Aí quem não puder assistir amanhã, pode assistir a gravação depois, tá bom? Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Deixa eu ver se tem mais. Ah, o treinamento individual, a Adriana está perguntando, é só me mandar um e-mail. Vocês têm meu e-mail? Posso botar aqui de novo? Só me manda um e-mail dizendo quando é melhor para vocês e a gente marca, tá? Então é isso. Rebeca, assiste amanhã para você ver o que são os journals. Vai ficar bem claro amanhã, tá bom? Se não puder, assiste a gravação. Mas os journals são revistas. Medline é uma base de dados, journals é a compra da revista individual. A gente sabe que na Medline, em algumas bases de dados, a gente não consegue acessar todo o conteúdo disponível, né? Então, as revistas são vendidas individualmente também. Então, por exemplo, a revista Stroke, a revista Circulation, a revista de prática avançada em enfermagem, da Associação Americana de Enfermagem, são revistas que a gente não vai encontrar, ao menos que o artigo seja open access, a gente não vai encontrar isso nas grandes bases de dados. Então, é preciso que a instituição compre a revista individualmente. É disso que a gente vai falar amanhã, da lista que a CAPES tem com a Wolters Kluwer de revistas exclusivas. Tá bom? E aí, como fazer a busca nessas revistas exclusivas. E mais legal também, gente, como acessar individualmente essas revistas, tá? Que é bacana também. Então é isso. Muito obrigada. Vou parar a gravação aqui. Até amanhã, tá bom? Vou mandar, Valdemar, esse aqui que vocês querem, né? Vou mandar, pode deixar. Então, tchau, tchau, gente. Até amanhã. Um abraço.